Olá, bom dia na paz do Senhor para todos indistintamente. Eu vou ler alguns versículos no livro de Lucas, Dr. Lucas, o historiador, no capítulo 2, no versículo 1 ao 7, que narra com detalhe o que aconteceu no nascimento de Jesus. Estou lendo o relato da Bíblia que eu estou lendo, é uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo pentecostal, né? Essa Bíblia, a Bíblia de estudo pentecostal, nem não tem mais na capa da Bíblia, é a Bíblia que eu estou lendo. No capítulo 2 do livro de Lucas está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar com sua esposa Maria, ou melhor, com Maria sua mulher, porque estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriu os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Dois pontos interessantes. Pouca gente sabe, se atenta para isso, principalmente os neófitos na fé, que Jesus teve 4 irmãos homens, que a Bíblia cita, e várias mulheres. Por isso que Jesus, ele é o primogênito e não unigênito de Maria. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro, o filho mais velho de Maria. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o versículo 7 diz assim: e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Então, para que a gente entenda, Jesus nem em uma manjedoura ele nasceu. Provavelmente ele nasceu ainda na rua. Ainda na rua. Porque diz Dr. Lucas que Jesus nasceu, olha a expressão, que Jesus, o menino nasceu, eles envolveram em panos e envolveram-os em panos, vamos ver o que diz, envolveram em panos e deitou numa manjedoura. Então esse é o ponto, né, chave. Jesus nasceu, a Bíblia não diz que ele nasceu em uma manjedoura. Fala que depois que ele nasceu, enrolaram aquela criança em um pano e deitou numa manjedoura. E quando foi que isso aconteceu? Qual é a data? Irmãos, essa data que se comemora é uma data fictícia. Na verdade, não se sabe a data exata que Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu no dia 24 para o dia 25 de Natal? Não. Essa é a data escolhida para comemorar, mas que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Até porque é uma data tão profana que a regrada às ceias
que extrapola todos os princípios cristãos. Até porque são ceias luxuosas para aqueles que podem. Com espumantes e nozes importadas caríssimas. Para representar quem? Aquele que nasceu nem numa manjedoura, nasceu provavelmente na rua e depois lançou numa manjedoura, deitou em uma manjedoura. Será que realmente essa ceia representa Jesus? É claro que não. É claro que essa ceia que se faz não representa em nada Jesus. A ceia dos excluídos, que são aqueles que podem, que são abastados, podem fazer. É talvez a única festa que o anfitrião dessa festa ficará de fora. Porque Jesus, em nenhum dos momentos podemos afirmar com todas as letras, é o convidado especial desta ceia. Porque se ele fosse o convidado especial, ele diria, não é isso que eu quero. Pegue pelo menos parte do que você vai gastar e vá até um orfanato e doe para aquelas pessoas que estão com fome. Pegue parte do que você está ganhando, dê uma voltinha. Vamos falar aqui da Bahia, de Salvador, na Avenida 7. Na Avenida Carlos Gomes, na Rua Chile, na Senador Costa Pinto, ali, Carlos Gomes e Senador Costa Pinto, na verdade, é a mesma avenida em Salvador, ali ao lado da Avenida 7. A Praça da Piedade, Campo Grande. Quantas pessoas famintas, esperando um pedaço de pão. Em compensação, outros esbanjam. Natal, ceia de Natal, onde o convidado nunca fora convidado. E mesmo se fosse convidado, ele não iria. Mesmo que Jesus fosse convidado para essas ceias regradas, a espumantes importados e nozes importadas, Jesus não se faria presente. Lembra-se que quando procuraram Jesus, certamente foram, quando ele aparece, foram procurá-lo provavelmente nos palácios. Jesus não estava nos palácios. Jesus era tão parecido com o povo que não achou Judas Iscariotes, não achou nada, nenhuma característica, nem na roupa, nem característica física, que o identificasse dos discípulos. Que dissesse, olha, aquele que está com a roupa assim, aquele que está assado desse jeito, aquele é Jesus, prendei-o. Não. Jesus era tão parecido com o seu povo, que Judas disse, aquele a quem eu beijar isso e o prender. Jesus era tão parecido com o seu povo que Pedro adquiriu de Jesus qualidades tão profundas que aquela mulher, aquela criada diz, eu vejo que você é um deles. Ela viu em Pedro as características de Jesus. Então, meu irmão, Jesus, Cristo de Nazaré, a Bíblia não diz, pelo menos a minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigidas e atualizada, a Bíblia de Estudo Pentecostal, não diz que Jesus nasceu em uma manjedoura. Diz que Jesus nasceu, foi envolvido em pano e deitou em uma manjedoura porque não achou lugar nas estalagens. Isso é, nos hotéis daquela época, não tinha lugar para ele. Então pensemos nisso. Jesus representa aqueles que são esquecidos. Jesus representa aqueles que não têm mais vozes, que não têm mais identidade, aqueles que são excluídos de todos e todos, de tudo e todos. É esses que Jesus representa. Pense nisso. Pense nisso. Jesus pode estar nas mínimas coisas. Jesus vai estar ao teu lado quando menos você espera. Menos você espera. Então, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Jesus é
a nossa regra de fé e conduta. Que Deus nos abençoe.